vez que eu falei pra vocês de Tower of God no mangá precisamente, dando continuidade após a segunda temporada na animação também, nós falamos no capítulo 118, então bora por mais uns 10 capítulos rápidos, né galera? Bom, pra vocês se recapitularem, já que faz um tempo que eu postei esse vídeo, vocês têm que entender uma coisa. Eles estão em direção à Estação Ferra, porque lá vai acontecer um evento na qual eles vão pegar o Expresso Infernal, que seria toda uma gama de acontecimentos importantes que vão acontecer daqui para muitos episódios de Tower of God. Importante falar para vocês que desse momento, enquanto o Kumaga Agnes criou o grupo dele para treinar os caras, esperando 1 ou 2 anos, se eu não estou enganado, para poder ir para essa Estação Ferra, lutar por tickets, que são ao todo 100, e vai ajudar eles a entrar nesse trem, né? Nem todos vão sair após o final. Por que eles querem entrar nesse trem? Bom, primeiro porque ele come alguns andares da torre. Em vez de você ficar dentro da torre, subindo por ela de forma convencional, fazendo certos exames, esse trem vai diretamente a uns andares bem acima, o que ajuda você. Claro que você não vai ficar livre de testes, lá dentro também tem testes, mas assim, às vezes pode ser até um pouco mais difícil com relação ao que tem subindo lá, mas é mais importante por ele, porque eles estão atrás da Rachel, e Rachel tem indícios de que ela, o Kasane e o grupo dela estão também indo atrás desse trem infernal. Com exceção de todos, o Ban, o Hwa-Hyun e o Haki ficaram juntos e decidiram ir separados. O Ban, a princípio, já está ingressando na Expresso do trem, indo para a Estação Ferra, e conhece Boro e seus amigos que estavam em direção para lá também, e acaba recrutando ele para um grupo à parte para poder estar indo para essa Estação Ferra. Chegando lá, nós sabemos que não são só eles que chegaram lá, e logo na parada da estação nós vemos um elevador, levando a restaurantes, arranha-céus, residência, estádio, onde vai ter uma competição, e entrada. Tipo, a entrada ali seria a entrada, de certa forma, para esse estádio, digamos assim. Mas, cara, tem uma pegadinha nisso daí que eles acham muito estranhos. No mesmo tempo que o Ban e a equipe dele chega, a equipe do Kun-Han acaba chegando também, e o Han acaba apertando para ir para a entrada de uma vez. Só que chegando lá, em contrapartida deles indo para a entrada, nós ouvimos o Boro falando pro Ban que não seria interessante ir diretamente para a competição, para a entrada. Por quê? Porque lá existem guardiões que ficam guardando esse lugar até o torneio começar. Não somente o Han tenta desafiar esse guardião, como não consegue fazer um arranhão sequer nele, só que ao pouco eles acabam sendo encontrados por um guerreiro. Ele é Daniel, e esse cara tá do lado da Rachel, e simplesmente ele foi lá também, mostrando que tem a capacidade, tá com interesse de tentar entrar lá também e mostrar a força dele pro Han. E o Han percebe que o cara é muito pilha, cara, o cara é muito forte. Aliás, não é só esse Daniel não, galera, toda a equipe da Rachel juntou, ela conseguiu juntar um grupo bem forte para poder estar indo em direção aos objetivos dela. Não, ela imaginava que sempre querendo ficar em volta de personagens fortes, ela pode superar e ganhar tudo acima com que o Ban já tem, entendeu? Ela tem essa rivalidadezinha com ele e vão se dar de empate nessa Estação Ferra. Mais uma vez, esses dois personagens vão se confrontar, vão se debater com algumas perguntas. E infelizmente a gente vai ter uma repetição de uma coisa que acontece lá no final da primeira temporada. Alguns já devem saber o que é. Mas que... Outra personagem também introduzida durante esses episódios é Han Yura, que é da família Han, e é uma personagem que é dita como a doll ali, uma grande personalidade pop, digamos assim, da torre, e ela tá do lado da Rachel. Ela comprou as intenções de estar ajudando a Rachel. Ela chega lá com o intuito de entrar numa competiçãozinha ali, mas essa competição tá enganando todo mundo, galera. Isso mesmo. Há vários personagens que vão se encontrar ali. Essa competição nada mais é um pretexto, uma armadilha para que as pessoas fiquem lá, enquanto a Rachel e seu grupo sobem diretamente pela entrada, tem uma escadaria, e eles conseguem já ficar esperando o trem chegar logo e embarcar o mais rápido possível, fazendo com que o Ban e todas as outras pessoas, todos os outros competidores que vocês vão ver lendo esses capítulos, tá, vão acabar perdendo de certa forma o trem. É o que o Ban não quer, o que a equipe dele não quer. Então, com isso, algumas pessoas que descobrem isso vão atrás das pessoas que estão subindo as escadas, como a Hwa-Hyun, que já previa isso, óbvio, era uma guia, e ela subindo as escadas acaba se deparando com a Angel, que é uma personagem poderosa do lado da Rachel. Claro que essa parte do torneio em que eles estão na Cidade de Ferro foi importante para explicar e mostrar personagens que se conheciam há muito tempo. Por exemplo, Aka Williams, que tinha sua própria equipe, que mostrou interesse em ver que Boro, que estava com o Ban, sua equipe, falou que o Boro tinha conhecido um garoto interessante nessa partida, e também o próprio Daniel, que está do lado da Rachel. Os três se conheceram e têm um passado muito estranho com relação ao Trem Infernal. Eles já venceram, já passaram pelo Trem Infernal e saíram muitos anos atrás. E aparentemente um quarto personagem tem tudo a ver com eles.
Mas esse quarto eu vou deixar pra depois pra falar pra vocês. O mais importante dizer pra vocês é que a Yura tava segurando nessa armadilha, diz isso pro Ban e simplesmente foge. Ela tem uma motivação muito interessante pra estar do lado da Rachel, tá? E ela precisava de algo que seria muito maior do que a fama que ela conseguiu, maior do que o dinheiro, que os fãs que ela tinha, e está no trem. Bom, pelo menos é o que a Rachel disse e promete pra ela. Vocês sabem que a Rachel é bem manipuladora e ela consegue, de certa forma, prometer coisas pros personagens que estão ali pra que eles possam seguir ela de certa forma, ou simplesmente alguns que simplesmente simpatizam com a ideia da Rachel querer sobrepujar o Ban, ou simplesmente querem ver o circo pegar fogo. Claro que com informações privilegiadas, o Daniel consegue fazer com que todo o grupo da Rachel passe pro verdadeiro Expresso Infernal, né? A plataforma na qual leva para esse trem que vai ajudar eles a avançar dentro da torre. Para a equipe da Ban e os outros competidores, como o Aka Williams e o Boro, entrarem no elevador para poder chegar na plataforma, eles encontram alguns empecilhos. Por exemplo, a Yuria deixou alguns fãs dela segurando, que são regulares, né? Regulares, segurando a entrada do trem, na qual o Beta teve que dar uma arrasta para cima com eles. Claro que o elevador estava quebrado e existe um caminho de emergência que é como se fosse um labirinto, e a Yura já pegou ele para se encontrar com a Rachel. Claro que nas escadarias, como eu disse pra vocês, a Angel desceu para interceptar a Hwa Hyun, que estava perseguindo a Yura subindo as escadas, enquanto o Daniel ficou enfrentando o Ban lá embaixo. Cara, é muito interessante essa parte, que o Daniel consegue fazer uma manipulação de Shinsu que ataca o Ban com força, e o Ban tomando alguns danos, daqui a pouco começou a copiar ele. Mano, é como se o Ban fosse um verdadeiro líder do clã Uchiha, né? Usando o Sharingan ali, porque toda vez que ele luta com alguém, toda vez que ele toma ataque, ele aprende a habilidade, né? Vocês sabem que muita gente já acusou ele de ser roubado dessa forma, mas mesmo assim, mano, o Ban é top demais. Ele aprende, adapta e começa a usar o Shinsu dele contra o próprio adversário, com a técnica dele. Tá, Jamir, mas você não explicou o que aconteceu com os outros amigos. Por exemplo, o Han, com esse Aka que apareceu, o Boro. Bom, eles ficaram pra trás porque existia um guardião que eu falei pra vocês no começo, lembra? Nessa entrada para as escadarias pra encontrar com o trem. Por exemplo, ele nada mais era do que uma criatura criada holograficamente, na qual com um controle simples que o Daniel tinha, porque ele tinha informação privilegiada de alguém dentro do trem, ele conseguiu desligar e fazer com que a Rachel e a equipe deles passassem naturalmente. Porém, quando os amigos do Ban estavam chegando, a Yura foi e reativou isso. E com isso, todo ataque que ele dá com essa coisa, por mais que seja holograma, ele rebate de volta, entendeu? E não deixa as pessoas atravessarem ali. Então, com isso, o Aka, o Han, acabou ficando para enfrentar essa coisa juntamente com outros guerreiros. Enquanto depois disso, o Boro, que tá ajudando o Ban, ficou para enfrentar um espadachim que tá perdidamente do lado da própria Yura e tá lutando com ele com todas as forças totais. E a luta contra o Guardião só vai acabar com a chegada do Akraptor, Príncipe e a Misseng para poder ajudar nessa luta. A cena corta para uma luta escalada e Ban tem que ativar o seu espinho porque o próprio Daniel tá fugindo, subindo as escadas correndo, porque ele recebeu um aviso da Rachel que o trem tá lá esperando para eles cair fora logo. A Yura já está posicionada para entrar no trem e também a Angel acabou capturando a Hwa Hyun. A Rachel só não esperava que o que ia atrasar era com Agro Agnes, chegando no ápice da questão que estava acontecendo juntamente com o Agnan e também a Yeon. Meus amigos, a luta escalou de vez, né? Com o Cassano enfrentando o Agnan e um destaque pro Agnan que tá muito mais forte, tá muito da hora nessa entrada nele. A Yeon não fica para trás, carregando ataques de chamas contra o Cassano, que decide usar os poderes que ele roubou do Horiung também, né? Então agora tá com 2 poderes de energia e é neste momento também que vemos uma lutinha rápida de portador do farol para portador do farol. Depois de tudo isso que acontece, galera, lá pra cima quando o Ban chega e finalmente vislumbra a Rachel, ele fica pistola da vida e vê uma equipe muito grande se enfrentando. Depois nós vemos que o Daniel tá tendo dificuldade em enfrentar o Ban. Com isso, quem entra na luta para poder segurar o Ban enquanto o trem tá quase saindo é o grandalhão Boarsa e Elliot, que tá do lado da Angel também e tá ali do lado da Rachel. Porém, ele não consegue segurar o Ban com força total porque o bicho tá muito nervoso, ele tá ativando o espinho dele com força juntamente com seu Shinsu e avança pra cima dele, quase que o derrotando. É nesse momento em que quando a Rachel e a equipe dele estão subindo para chegar no trem que já começou a vazar ali, meio que subir e indo embora para as nuvens, para começar a subir a torre, com o Agro Agnes pensa numa estratégia, enquanto o Ban tenta ir lá para cima segurar a Rachel, que dá um puta de um salto. Nesse momento ele tá chegando para pegar a Rachel, ela para ele, né, quando ele vai dar um ataque nos aliados dela e fala: Ban, você não pode vir, Ban, e empurra ele de novo. Isso foi
meio que deixou ele em choque, entendeu? Meio que ela deu meio da mão e soltou ele de novo, e aí o pessoal começa a chamar o Buddy Gado de novo. Por isso daí, porque ele acaba caindo novamente, e enquanto isso, a única coisa que a gente vê é o vislumbre da Rachel e a equipe deles entrando no trem, fechando a porta e indo embora. E agora? Calma, galera. Tudo tem um porquê. Enquanto o Agres pensou numa estratégia que ele tava ali também, ele jogou aquela faca que ele ganhou no último torneio da segunda temporada, vocês lembram dela? E com que quando você corta um personagem com ela, você consegue aprisionar ele dentro dessa faca. E com isso, ele jogou o Agnan lá pra cima, né? E por que jogou o Agnan lá pra cima, cara? Porque a Hwa-Hyun foi capturada pela Rachel e foi levada, né? Lembra que ela tava subindo, indo atrás da Rachel e a Angel foi e interceptou ela? Então ela acabou sendo capturada como refém. E aí, curtiram, galera? Eu falei que ia falar de 10 capítulos, mas tudo isso que eu falei pra vocês englobam quase mais 34 episódios. Tá? Precisamente eu comecei a falar pra vocês depois do que aconteceu no capítulo 118 até os 152 da segunda temporada. É quase que mastigados aqui, porque é muita coisa, tá? Eu deixei muita coisa de lado, porque eu acho que vocês lendo vai ser mais divertido a interação, e também porque tem muita coisinha ali que não vale a pena eu falar, tá? Então vale vocês lerem pra entender um pouco melhor. Mas as dúvidas deixa nos comentários que eu falo pra vocês. Deixa o panelado no like, se inscreve no canal pra muito mais vídeos de Tower of God. Tamo junto, galera.